Olá, boa noite. Está no ar o Jornal da Univates. Confira os destaques de hoje. O Hospital de Cruzeiro do Sul completa 75 anos e depende do auxílio do poder público e da comunidade. Escritora de Estrela participa da Feira do Livro e ainda está terminando o prazo para sacar o PIS referente a 2014. Isso e muito mais a partir de agora, aqui no Jornal da Univates, segunda edição. A gente começa o Jornal do Univates falando de saúde. Aprovada pelo Senado, a medida provisória de renovação dos contratos do programa Mais Médicos vai manter 44 profissionais no Vale do Taquari. Dos 38 municípios da região, apenas 10 não têm vínculo com o programa. Na região, Lajeado é a cidade com mais vagas do Mais Médicos. Hoje, 8 profissionais atuam no município e ainda há 3 vagas em aberto depois da saída de médicos cubanos que foram desligados. Com a aprovação da medida provisória, ao menos o atendimento feito pelos 8 médicos presentes no município continua. O fechamento de vagas de trabalho com carteira assinada continuou em julho. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no mês passado as demissões superaram as contratações em 94.724 empregados. Os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho revelam que esse foi o 16º mês seguido de fechamento de vagas formais. O último mês com contratações acima das demissões foi março do ano passado, quando foram criados 19.200 postos de trabalho. Nesse ano, o Hospital São Gabriel Arcanjo de Cruzeiro do Sul completa 75 anos. A entidade passou por dificuldades nos últimos anos. Atualmente, com a ajuda da população e poderes executivos e legislativo, a situação agora está estabilizada. O governo federal repassa por mês R$ 35 mil para procedimentos que o Hospital de Cruzeiro faz através do Sistema Único de Saúde. Mas o valor não cobre nem as consultas. Cada mês são prestadas em média 1.000 consultas, 600 procedimentos e curativos, 300 exames de raio-x, 40 internações e 450 aplicações de medicamentos. O repasse do SUS não é o suficiente. A gente recebe 35 mil e alguma coisa, mas isso para o que a gente ocupa e o que a gente usa aqui representa 20%. Por exemplo, há uma agulha que a gente necessita, por exemplo, uma aplicação de medicação. Uma agulha custa para nós hoje 73 centavos. O governo repassa para nós, para aplicar a medicação, 63 centavos. E a gente aplica uma medicação não só com uma agulha. A gente precisa da seringa, do álcool, do algodão, do profissional, às vezes mais de uma seringa, porque tu tem que aspirar a medicação e tu tem que ter outra para aplicar. Esse é um exemplo do quanto é o déficit que o SUS repassa para nós. Para ajudar a pagar as despesas, a Casa de Saúde conta com apoio da administração municipal e faz ações para arrecadar recursos. E a gente vai se virando, fazendo atividades com a comunidade, promovendo como o nosso Jantar Baile, é o segundo este ano. A gente tem a campanha das tampinhas e outras atividades da Semana Farroupilha, além de contar com o apoio do município no repasse do convênio que a gente tem com a Prefeitura Municipal e do Governo Federal. Tudo para manter o hospital em funcionamento. Eu sempre digo, o Hospital de Cruzeiro, o Hospital São Gabriel Arcanjo, ele é um patrimônio do município. Ele atende, basicamente, as pessoas do nosso município. E para nós é uma honra estar com o nosso hospital de portas abertas quando tu vê outros hospitais e municípios pequenos fechando as portas. O Departamento de Trânsito de Lajeado continua fornecendo os cartões de estacionamento para pessoas com deficiência comprovada ou idosos acima de 60 anos. Mais informações pelo telefone 3982-1073. A seguir, a gente fala sobre o PIS/PASEP. Nós já voltamos. Depois de 3 meses consecutivos de alta, os custos de produção de suínos registrou queda de 2% e de frangos de corte 7% no mês de julho. Segundo os números da Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa, a diminuição nos gastos com a ração dos animais, insumo de maior composição nos custos da produção, foi a maior responsável pelo recuo dos índices.
A unidade Parceiros Voluntários do Vale do Taquari faz a 8ª edição do Desafio Voluntário. A mobilização desse ano acontece de segunda a quarta-feira da semana que vem, em comemoração ao Dia Nacional do Voluntário, celebrado no dia 28 de agosto. A iniciativa busca estimular a comunidade da região a praticar ações voluntárias dos mais variados gêneros e segmentos. A comissão organizadora propõe nesses dias que as pessoas deem o primeiro passo. Cerca de 2.000 trabalhadores do Vale do Taquari ainda não sacaram o Programa de Integração Social, o PIS, referente a 2014. São mais de R$2 milhões que não foram retirados e que podem voltar aos cofres públicos, se não forem sacados. Há poucas semanas, o governo do estado pediu que o saque do PIS 2014 fosse estendido, prazo que encerra no fim do mês. Esse prazo foi conseguido através do governo do estado, junto ao ministro do Trabalho, dia 21 de julho de 2016. Esse benefício voltou aos cofres públicos no 30 de junho desse ano. E isso jamais foi conseguido retornar esse dinheiro aos trabalhadores e ficar disponível novamente. Quem tem direito ao benefício recebe um salário mínimo. 2 milhões ainda estão disponíveis no Vale. Que até quarta-feira o trabalhador não irá lá sacar numa caixa atrás para ver se tem direito a esse benefício, vai voltar para os cofres da União, daí não vai ter como retornar de novo esse valor. Para sacar o 14º salário, alguns requisitos devem ser preenchidos. Ter 5 anos de carteira assinada, pelo menos um mês de trabalho em 2014 e não ter passado de 2 salários mínimos por mês. O trabalhador, munido com o seu cartão do cidadão e sua senha, se dirige a uma lotérica da Caixa Federal e pede para tirar um extrato do seu PIS. E lá vai constar se ele é da pessoa que tem direito a esse abono salarial. Os prazos para sacar o benefício referente ao ano passado estão em andamento. Com ele, novas regras. São que agora vai ser diferente. Antes, até então, 2014, trabalhado, era um salário mínimo para todos e qualquer tipo de trabalhador que tenha trabalhado 1 ou mais meses durante o ano antecedente. Agora mudou. Agora são divididos em 12avos, conforme o tempo que trabalhou no ano de 2015, os meses trabalhados serão pagos. Com o tema Simplesmente Inspire-se em Colinas, estão abertas as inscrições até o dia 30 de setembro para o 8º concurso fotográfico da cidade. Podem participar fotógrafos profissionais ou amadores de qualquer cidade, mediante a apresentação de trabalhos inéditos e originais dentro do tema proposto e acompanhados da ficha de inscrição. Cada pessoa pode inscrever até 10 trabalhos devidamente identificados na ficha de inscrição. A inscrição é de graça. A seguir tem previsão do tempo, a gente vai para um breve intervalo. A Casa de Cultura de Lajeado cedia hoje, às 7 horas da noite, o Café Concerto Vocalize. O coral, que é patrocinado pela Univates, existe desde maio de 2008 e é integrado por estudantes, ex-alunos e pessoas da comunidade. O coral é formado por 13 cantores. A entrada para a apresentação de logo mais é de graça. Começou hoje a propaganda eleitoral gratuita na rádio e também na televisão para candidatos a prefeito e vereadores nas eleições de 2 de outubro. Este ano, em razão das alterações introduzidas pela mini-reforma eleitoral, a propaganda vai ser mais curta. O período diminuiu de 45 para 35 dias, terminando no dia 29 de setembro. Também não haverá mais propaganda em bloco para os candidatos aos cargos de vereador, que terão direito somente a inserções de 30 ou 60 segundos. A propaganda eleitoral no rádio e na TV restringe-se ao horário gratuito, sendo proibida a veiculação de qualquer propaganda paga. Estão abertas até o dia 16 de setembro as inscrições para o processo de seleção do mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento da Univates. O curso tem como linhas de pesquisa, ecologia, espaço e problemas socioambientais e tecnologia e ambiente. Para o doutorado são oferecidas 10 vagas, enquanto o mestrado recebe 20 novos estudantes. Mais informações no site da Univates. Agora a previsão do tempo. Amanhã pouca coisa muda e vamos ter mais um dia de sol. O amanhecer do sábado permanece ameno e a tarde vai ser quente. Confira as marcas previstas para amanhã aqui na região. Em Lajeado, a temperatura fica entre 17 e 33 graus, 15 e 31 em Putinga. Já na cidade de Imigrante, a mínima deve ser de 17 e a máxima de 33 graus. A seguir, a gente fala sobre a Feira do Livro. Não sai daí.
Estamos de volta para falar de esporte. Hoje a ALAF encerra sua participação na Liga Nacional 2016. A equipe do técnico Giba enfrenta o Orlândia no interior de São Paulo. A ALAF já está eliminada da competição e o jogo de hoje é apenas para cumprir tabela. Para o time paulista, o jogo é importante, pois uma vitória o coloca na primeira colocação da Liga ao término da primeira fase. Na segunda participação na Liga Nacional, a ALAF não conseguiu repetir o bom desempenho de 2015, quando terminou a primeira fase na sexta colocação e foi eliminada apenas na segunda fase. Neste ano, a ALAF fez 17 jogos até então e venceu apenas uma vez. A única vitória na Liga Nacional foi contra o Moarama, no complexo esportivo da Univates, por 2-1. Além disso, foram 9 empates e 7 derrotas. A 11ª Feira do Livro de Lajeado recebeu hoje a escritora Angélica Rizzi. Hora do conto, música e interação com jovens de escolas da cidade. Angélica Rizzi é natural de Estrela. Por meio dos livros, ela tenta compartilhar experiências e ideias. São 11 livros publicados em 14 anos de carreira como escritora. A liberdade, da gente poder ser aquilo que a gente quer e que está no nosso coração. E que a gente pode buscar isso, sim, através da leitura, dos momentos de reflexão, autoconhecimento, né, que eu acredito que os livros nos propiciam. Eu gosto de frisar bem da leitura para a vida, né, como uma ferramenta para a vida. No currículo, poemas, contos e romances. Em breve vem mais um trabalho por aí. Angélica vai lançar o 12º livro. Escrever para mim é uma necessidade, é como respirar. Eu tenho que estar sempre pensando no novo projeto, no novo livro. Tanto é que se não é no meu Windows Phone, se eu estou na rua, eu noto ideias que depois eu vou trabalhar, né, no silêncio, né, do meu escritório, né, onde eu escrevo, então, onde eu tenho toda essa liberdade, esse momento, né, de inspiração. Então, na verdade, eu estou sempre trabalhando. Eu estou sempre pensando num novo livro ou num novo poema. É 24 horas, assim. Eu tiro férias, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tirei férias em janeiro e tal, fui para a praia. Aí eu comecei a fazer as novas ilustrações do meu livro infantil, que é o 5º livro infantil, o 12º livro, que vai sair agora, lá por outubro, né? Então, quer dizer, tu não consegue desligar, é muito difícil. Hoje pela manhã, a Angélica participou da 11ª Feira do Livro de Lajeado, momento de contação de histórias e cantoria com as crianças. Momento de alegria, sabe por quê? Porque eu acredito que o autor, ele faz essa ponte, né, entre o público leitor e os livros. O escritor, ele funciona como uma ferramenta, né? Como uma mola propulsora para todas essas crianças, esses adolescentes que vêm aqui talvez pela primeira vez, né? Porque ele faz essa ponte, ele faz esse momento de interatividade que talvez um ou outro possam não se interessar, mas se tu conseguir tocar o coração de 1, 2 pessoas, 1, 2 crianças, 1, 2 jovens, tu já está fazendo a tua parte. A Feira do Livro de Lajeado segue até domingo. A entrada para as atividades culturais é de graça. O Jornal do Univates de hoje fica por aqui. Amanhã tem as principais notícias da semana a partir das 6h30 da noite. Obrigado pela sua companhia. Tenha um ótimo final de semana.